Atos capítulo 2, e aqui eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, cumprimento aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que assistirão essa mensagem nos próximos dias, nos próximos meses. Que Deus abençoe sua vida com graça, te oriente, trate do seu coração, te dê compreensão de sua palavra e incline o seu desejo a querer viver de acordo com a vontade de Deus. O que a gente faz aqui não é religião. Religião é obra humana. O que a gente faz aqui é cultuar a Deus. E cultuar a Deus é algo muito sério, porque Deus é o telespectador. É Deus quem está sentado aonde você está sentado. E todos nós estamos aqui aonde eu estou. A pergunta é: como você se preparou hoje no dia do Senhor para oferecer o seu culto a Ele? Hoje você reservou momentos para ler a palavra, para se dedicar à oração? Você descansou para estar aqui nessa noite, para que a sua concentração esteja atenta ao culto que você vai oferecer a Deus? Você pensou sobre as áreas de sua vida que precisam de reforma? Você chegou por essas portas com temor e tremor, não porque você veio para um prédio, para uma denominação, mas porque você veio oferecer o culto ao Deus vivo, que pode transformar as nossas vidas. O quão preparado você entrou por essas portas determinará a qualidade e as percepções do seu culto. E eu oro para que Deus marque sua vida todos os dias, a fim de que eu e você ofereçamos a Ele um culto agradável. Celebremos a Ele com adoração, com alegria. Possamos entrar por essas portas com hinos de louvor, de gratidão, e estarmos concentrados enquanto a palavra é exposta, a fim de que o Espírito Santo, que é vivo, caminha entre nós, habita em nós, nos direcione em toda sabedoria e prudência. Atos capítulo 3, nós estamos refletindo na série de mensagens as marcas de um povo cheio do Espírito. E domingo passado nós vimos que a primeira marca de um povo cheio do Espírito é que precisa ser habitado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele muda as percepções, ele transforma nossos desejos. O Espírito Santo gera desejos para o reino de Deus que antes não existiam em nós. O Espírito Santo, ele gera em nós uma contrição no peito que é maior que as nossas forças, que nos constrange quando a gente está distante de Deus. O Espírito Santo nos inclina para fazer a vontade de Deus e conhecer sua palavra. O Espírito Santo nos convence de pecados, do pecado. O Espírito Santo nos convence do quanto a gente vive distante das fontes da água da vida e o quanto Deus deseja tratar de mim e de você diariamente. Há uma ótima notícia, dada pela revelação de Jesus Cristo. O Espírito Santo é acessível a mim e a você. O próprio Senhor Jesus diz: busque, peça, bata. Deus convida a mim e a você mais, Ele convoca a mim e a você a sermos persistentes na busca pelo Espírito Santo. Jesus diz: aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra. E o Evangelho segundo Lucas nos diz que Jesus não está falando das nossas necessidades usuais do dia a dia, roupa, comida. Ele fala do Espírito Santo, a maior de todas as bênçãos. É como um culto público que aconteceu num canal de televisão, eu assistindo aquilo, e o pastor, que também é chamado de missionário, num determinado momento perguntando: conte aí as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Fale o que Deus tem feito por você. E aí uma levantou a mão, né? Eu entrei com dor de cabeça no culto e fui curada. Glória a Deus. Eu entrei aqui com bico de papagaio, mal estava ficando em pé e agora estou bem. Glória a Deus. E uma velhinha se levantou. Um dos diáconos, obreiros da igreja, levou o microfone até ela, e ela, na simplicidade dela, disse: Jesus perdoou os meus pecados. O
O missionário disse: tudo bem, mas conta a bênção. Jesus perdoou os meus pecados. Só o Espírito Santo faz isso. Ele nos concede a maior de todas as dádivas. Quando o Espírito Santo entra numa vida, aquela vida é revolucionada. A expressão usada na Bíblia é que acontece um nascimento de novo. Não existe mais morte, existe vida. Quem roubava agora vai ter desejos novos para trabalhar e ajudar quem sofre. Quem mentia agora será constrangido a falar a verdade em amor uns aos outros. Quem era preguiçoso agora vai trabalhar com suas próprias mãos a fim de socorrer aos necessitados. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10, e ele diz: vocês não se lembram do que foi dito? Os impuros não vão herdar o reino dos céus. E a palavra ali é porneia, todo estilo de natureza sexual corrompido. Os mentirosos, os fofoqueiros, os adúlteros, os assassinos, os sodomitas e efeminados, é a relação homossexual ativa e passiva, não entrarão no reino dos céus. E aí Paulo, em 1 Coríntios 6, no versículo 10, diz: tais fostes alguns de vós, vocês eram assim, mas foram lavados, foram remidos, foram comprados pelo Espírito Santo que os libertou. Quando o Espírito Santo chega, faz morada, ali há poder para viver e viver de verdade. E eu quero te estimular a desejar cada vez mais o Espírito Santo em plenitude em sua vida. Mas eu já sou convertido, pastor, eu sei, eu também sou. E todo dia eu oro: enche-me mais do teu Espírito. Eu quero mais do Senhor, quero mais intimidade, quero mais dedicação. Quero te amar mais do que eu amo a minha vida, quero te amar mais do que eu amo a minha mulher, quero te amar mais do que eu amo os meus filhos, quero te amar mais do que eu amo a minha reputação. Peça isso todos os dias: Deus, me ensine a ter o Senhor como um tesouro de grande valor. Seus medos serão domesticados, sua fome será saciada. Você receberá do trono de graça a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai guardar seu coração e sua mente. Paulo escreve a carta aos Filipenses, e ele diz que uma vez que o Espírito Santo habitar em nós, haverá uma revolução como nunca houve. Os problemas que nos assediam, o que é normal para todo mundo, o acidente de carro, a falência, a doença, o câncer, o luto, o filho que morre e o pai tem que enterrar. Paulo estava passando por isso, e ele diz: alegrai-vos. Em Filipenses, Paulo fala dos problemas dos relacionamentos, gente brigando com gente, é o amigo que te traiu, é o seu nome que foi para a lama, é o prejuízo que você tomou porque confiou demais em alguém. Paulo diz: alegrai-vos. São os problemas da ansiedade, é a preocupação, pré-ocupação. Você se ocupa previamente com as aflições do amanhã. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as aflições de vocês através da oração. Leve tudo a Deus, suplique a Deus, porque Ele tem poder para intervir, para agir. E agradeça, porque Deus ouve nossas orações e Ele intervirá e a sua vontade será feita. O resultado de alguém assim é que a paz de Deus, que é de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Como é que a gente vai viver assim? Aquele contentamento interior que explode dentro de nós e faz com que as pessoas que com a gente convivem digam: peraí, como é que você está tão tranquilo vivendo esse inferno na sua vida? Você vai poder dizer: é o Espírito Santo que habita em mim, que me revestiu de poder, de clareza, de segurança, porque Deus é meu Senhor, minha vida não está à deriva, Deus está no comando. O Espírito Santo faz isso. Deseja o Espírito Santo para você. É o maior presente que Jesus deu a mim e a você. O Espírito Santo transformará a gente em pessoas que largarão o apito de juiz
e pegarão as toalhas. A maior necessidade da igreja é essa: deixar o apito de juiz apitar demais sobre a vida de todo mundo e pegar a toalha e viver a vida de servo. É isso que está acontecendo em Atos capítulo 3. O Espírito Santo marcando a vida dessas pessoas, enche-as de compaixão. Quando você lê Atos capítulo 3, você diz: quanta compaixão existe aqui. O texto começa dizendo: Pedro e João, apóstolos, que haviam acabado de ser batizados pelo Espírito Santo, subiam ao templo para a oração da hora nona, por volta das 3 da tarde. Era levado um homem, e o texto diz como é que era a vida desse homem: aleijado, coxo de nascença. O último versículo do capítulo 4 diz que esse homem tinha 40 anos de idade, todo mundo conhecia, 40 anos coxo. E esse homem era colocado diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam, todos o conheciam. Vendo esse homem, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava, e a expressão aqui é grito mesmo: me ajude, me dê dinheiro. Esse espírito de mendicância já dominava a trajetória desse homem. Ele implorava por uma esmola. Pedro, no verso 4, olha esse homem. E aqui Pedro aprende muito com Jesus Cristo. Não há agenda tão importante que não possa ser cancelada quando há gente que sofre no nosso caminho. Não há agenda tão importante que não possa ser cancelada quando Deus coloca gente que sofre em nosso caminho. Não foi essa a parábola que Jesus contou? Sobre o verdadeiro amor, a verdadeira prática da compaixão. O homem foi assaltado, bateram, espancaram esse homem, caí da beira do caminho. Me passa o fariseu, o religioso, o escriba, outro religioso, mas esses homens estão com o coração intoxicado de religião. Tem culto agora, tem trabalho agora, tenho reunião agora, tem a minha empresa agora, tem meu esporte agora, tem o sustento do meu lar agora, tem agora, tem agora, tem agora, tem agora, e tocam o caminho para um samaritano. E Jesus usa essa imagem do samaritano ali de maneira proposital, porque Jesus estava conversando com os judeus que odiavam os samaritanos, e Jesus agora diz: e um samaritano que vocês consideram vermes, gente com culto apodrecido, parou tudo, viu aquele homem machucado, cuidou de suas feridas, aplicou remédio, colocou aquele homem sobre sua montaria, se sacrificou, foi a pé, o encaminhou até a cidade, levou-o até o hotel e pagou sua hospedagem até que aquele homem fosse curado. Aí Jesus pergunta: quem aí amou de verdade? Pedro aprendeu com Jesus. O leproso, alguém impuro no primeiro século, vivia banido em guetos, em cemitérios muitas vezes, se aproximava com relutância de Jesus: me cure, trata de mim. Jesus não só olhava e dizia: ser curado, ele parava, tocava, e só depois curava. Se você precisa de toque de cura, pode ir à presença do Jesus Cristo vivo, que Ele pode curar a tua vida. E se há pessoas ao seu redor, afligidas pelo histórico de distanciamento da fonte da água da vida que é Deus,
pessoas que se deram mal em sua trajetória, gente que optou por péssimas escolhas, se tem gente machucada perto de você, não há agenda tão importante que não possa ser cancelada quando Deus coloca diante de nós os leprosos do nosso tempo, os coxos do nosso tempo. O Espírito Santo habitando em nós gerará essa marca, esse senso de compaixão. Chega de apito, o meu lugar é com a toalha na mão, mais feliz é aquele que dá que aquele que recebe. Versículo 4, Pedro e João olham para aquele coxo de nascença e diz: olha para nós. Ele os olhava com atenção, parou de gritar, mas ele tinha um desejo, ele queria receber alguma coisa. Aqui não fala mais de esmola, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí o texto diz que Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Um homem restaurado pelo Espírito começa a cantar com entusiasmo. Um homem restaurado pelo Espírito se alegra porque seus pecados foram perdoados. Um homem restaurado e habitado pelo Espírito tem intensidade na adoração, tem amor por Deus. As suas intenções são legítimas. Esse homem não se importa mais com a frieza ao seu redor, com os olhares críticos ao seu redor, com o ceticismo ao seu redor. Esse homem agradece a Deus, esse homem está cheio de Deus, porque esse homem foi tocado pela graça de Jesus Cristo. Ele canta, ele adora, ele louva. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. A seguir, o versículo 11 em diante, uma multidão se junta, e aqui está a diferença dos milagres e dos sinais registrados na Bíblia para os milagres e sinais registrados hoje. Os milagres e sinais registrados hoje normalmente se convertem para encher mais a comunidade local, para aumentar a arrecadação da comunidade local, para patrocinar programas de TV, jatos particulares, fazendas de seus líderes. Os milagres das Escrituras convergiam para Jesus Cristo. À medida em que a multidão foi se ajuntando, Pedro parou tudo, e no versículo 11 em diante, Pedro para e diz: vem cá. Vocês conhecem que esse homem é coxo de nascença, vocês sabem que esse homem tem 40 anos de idade, vocês sabem que ele nasceu e cresceu nessa aflição infernal, escravizado por essa deficiência que pode simbolizar um monte de problemas nossos. Eu não consigo me libertar de mim, eu não consigo me libertar desse gênio forte, esse espírito de briga, eu não consigo me libertar dessa cobiça infernal, eu não consigo me libertar dessa tara sexual que me leva a afligir minha família. Eu não consigo me libertar dessa escravidão do álcool. Eu não consigo me libertar desse maldito fumo. Eu não consigo me libertar. Esse homem, com sua trajetória, representa muito a gente. Pedro para agora e diz: vem cá, eu preciso dizer a vocês quem foi o responsável pela transformação. Foi aquele homem a quem vocês mataram. Mas não se preocupe, Deus já havia planejado na eternidade que vocês o matariam. Estava no controle de Deus. E Deus já havia planejado que o amor que Ele sente por vocês pode restaurá-los. Venham a Cristo. Mudem de vida, endireitem seus caminhos, construam estradas planas para andar, voltem para a fonte da água da vida. Por conta desse discurso, o capítulo 4 começa nos dizendo, nos versos 1 a 4, que Pedro e João são presos.
E aqui a gente percebe que não é só lá, mas cá também. A partir do momento quando você decide andar com Deus de verdade, os embates vão começar. Não espere caminho fácil. Jesus disse que os inimigos do homem seriam os de sua própria casa. Espera aí, que história é essa? Você agora está lendo a Bíblia? É isso mesmo que eu estou percebendo? Você virou crente. É isso que está acontecendo. Você virou crente. E aquele lá, ó, não podemos convidar mais não. Virou crente. Perdeu a vida. Agora vai ser escravizado a pastor. Vai engordar a barriga de pastor. Você começa a pagar o preço. As lutas vão surgindo. A própria liderança da igreja chama Pedro e João e diz: para de falar desse Jesus. Eu já vi isso acontecer. Numa igreja irmã, o grupo de líderes da igreja se reuniu e disse: nós temos que mandar esse pastor embora, porque ele está falando demais de pecado. 2 meses depois, aquele pastor não estava mais naquela igreja, porque estava falando demais sobre pecado. Vai acontecer. Quando os homens dizem para Pedro e João: para de falar de Jesus, veja a resposta que Pedro dá. Versículo 19 do capítulo 4. Julgai, olha essa resposta, meus irmãos. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles voltam para suas casas, são libertados, e o versículo 23 a 31 nos traz aqui uma oração, um cântico alegre, porque esses discípulos foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Você lembra de João capítulo 13? Volte algumas páginas, por favor. Mas deixa Atos 4 aberto. Atos 3 e 4 aberto. João capítulo 13. Olha que bonito, gente. Nós temos aqui uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Lava pé é atitude de escravo, do funcionário mais baixo da casa na hierarquia. Quando Jesus se posiciona para lavar os pés, o próprio Pedro diz no versículo 6, opa, tu me lavas os pés a mim? E no versículo 8 ele diz, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus veste sua roupa no verso 2, se assenta à mesa, e no verso 13 ele diz, vós me chamais o Senhor, o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, mais que felizes, é isso que significa bem-aventurados, sois, se as praticardes. Versículo 34 do capítulo 13 de João,
Jesus segue dizendo: novo mandamento vos dou. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Que vos ameis uns aos outros. Vamos ler juntos? João 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35, temos que decorar isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Segue algumas páginas da sua Bíblia, vai lá para 1 João. Acabamos de ler João, né? O Evangelho segundo João. Agora nós leremos a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira João 3,16 diz-nos assim. Vamos ler todos juntos também esse texto? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como que é dar a vida pelos irmãos? É isso que está acontecendo no verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja como termina o episódio em Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Depois que a igreja ora, o lugar treme onde eles estavam, porque Deus estava legitimando. Quando o lugar onde a igreja estava treme, no versículo 31, os discípulos ficaram cheios do Espírito. Deus estava legitimando, confirmando: é assim que tem que ser, é assim que precisam viver, não fujam desse caminho não, é assim, eu estou com vocês, é isso. Aí veja como começa o verso 32, da multidão dos que creram, não era mais um grupo de 120, agora era uma multidão, era o coração e a alma. Isso aqui dói, gente, porque nós precisamos nos vestir com pano de saco, jogar terra e cinza sobre nossa cabeça e confessar pecado, porque como falta amor em nossa vida. Em nome de Jesus, como a gente é uma igreja distante do Espírito Santo. E quando eu digo igreja, eu bato no peito, e cada um de nós tem que bater no peito. Como a gente reivindica do outro, e como a gente dá pouco de nós. Que pecado nosso. Será que nos esquecemos que compareceremos todos à presença de Jesus Cristo no dia do julgamento, e naquele dia haverá choro e ranger de dentes? Será que temos nos esquecido do Espírito Santo que habita em nós e deseja nos santificar? Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum. E porque a igreja vivia assim, olha o verso 33, tinha poder. O poder brotava da vida de serviço, da vida de compaixão. Verso 34, não existia gente faminta entre eles, porque tinha compaixão. Mas essa igreja tinha problemas, viu, gente? Como toda estrutura humana, que a gente chama de igreja, tem problema.
Se você ver como é que começa o capítulo 5, vai falar de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal que viram no jeito de viver da igreja uma oportunidade para ganhar poder. E não há nada mais abominável aos olhos de Deus do que a pessoa desejar poder pelo poder. É como eu ouvi há muitos anos de um rapaz que disse, um senhor já, fui eleito diácono, agora só falta mais um degrau para ser presbítero. Ananias e Safira pensaram assim, se a gente vender uma das nossas casas de campo, der uma oferta alta, vamos conseguir reputação e credibilidade. Venderam a casa de campo, uma casa de veraneio, combinaram entre si, olha, o valor é muito alto, a gente pode reter um pouco. Fizeram um plano maldito de mentir. O diabo é o pai da mentira. Chegaram para os apóstolos e disseram, olha, nós vendemos a fazenda por tanto e estamos trazendo o valor integral, tanto. Pedro, revestido do Espírito Santo, disse, Ananias, por que você permitiu o diabo tomar o teu coração? A gente permite. Deus não precisa do teu dinheiro, Ananias. Deus não pediu você para vender essa casa, essa chácara, Ananias. Por que você mentiu, Ananias? Puf. Ananias cai e morre. Pouco tempo depois chega a esposa. Pedro diz, por quanto você vendeu a chácara? Portanto, confirmando o valor que o marido disse. Menina, por que você se tornou cúmplice do pecado do teu marido? Há lares assim, tanta cumplicidade na desgraça. José chega, os irmãos estão no campo, já o odeiam, jogam José dentro de um buraco e planejam matar José. Porque a inveja, a amargura já corroeu o coração deles. O irmão mais velho disse, eu preciso intervir para não matar o meu irmão, é radical demais. Ia passando uma caravana de comerciantes, que também compravam e vendiam escravos, vendem José, que vai para o Egito. O que vamos falar para o papai agora? Estabelece um pacto de cumplicidade. Pegam o manto de José, as vestes talares, as roupas de grife, rasgam, pegam o sangue de um animal, molham naquela roupa, chegam para o seu pai, Jacó, que amava José com suas entranhas. Todos os anos, Jacó chorava por seu filho. E eu imagino aquele pacto familiar maldito. Duvido que as esposas não ficaram sabendo. Duvido. 10 irmãos, vendo o pai chorar. Perdeu o brilho no olhar, não tinha mais alegria de viver. Suas esposas. Até que mais de 20 anos depois, o número exato parece que são 33 anos depois, o pai fica sabendo que seu filho estava vivo. 3 décadas de uma encenação. Um pacto de cumplicidade com o mal. Eu li uma história uma vez que me chocou, e há famílias que são assim. A menina molestada por um tio,
E normalmente esses casos de pedofilia, que destroem a personalidade de uma pessoa, acontecem por amigos próximos ou parentes próximos, e pode até sim ser um pai com transtornos. Essa menina foi abusada pelo tio, depois pelo pai, chegou na adolescência, adquiriu um perfil tão radical, toda tatuada, roupas pretas, encheu seu corpo de brincos, e aquele jeito que eu não sei nem qualificar. E a família se reunia em todos os feriados para celebrar. A casa era com escadas, tinha um andar onde ficavam os quartos. A menina chegou, por volta dos seus 16 anos, subiu as escadas, e o tio disse: onde você vai, onça? E naquela altura, ela tinha virado uma onça mesmo. O Senhor cala a sua boca, porque o Senhor me machucou dos 6 aos 9 anos. Virou para o pai: o Senhor é um canalha. Voltou-se para sua mãe e disse: a senhora sabia. A senhora abria a janela da cozinha, depois de preparar o café da manhã, sabendo o que tinha acontecido na noite anterior, porque o seu marido não estava mais na cama com a senhora, e a senhora dizia: bom dia, família linda, vem tomar o café da manhã. Pactos de cumplicidade, todo mundo machucado, todo mundo se ferindo, e ninguém para dizer: chega, em nome de Jesus, chega, está doendo demais, não dá para a gente viver mais assim, não dá para a gente semear esse engano, para tudo, vamos resolver isso aqui. A mulher sabe que está com a alma tomada de amargura, não consegue mais se abrir com seu marido, não consegue mais ter intimidade com ele. Aí chama outro abismo, o marido por outro lado se avoluma na indiferença, na fala agressiva, os filhos presenciando aquela cena, um ambiente tenebroso na família, mas ninguém para dizer: chega, vamos conversar, vamos resolver, está doendo, em nome de Jesus, vamos buscar cura. Esse povo vive junto, tem cumplicidade. Eu quero desafiar a minha vida e a sua vida, a gente buscar essa marca do Espírito Santo. Sensibilidade com a voz de Deus. Volta para a palavra de Deus. Larga esse celular. Em nome de Jesus, larga esse celular. Quanto mais tempo você se dedica a ele, mais vazio você fica. Larga esse celular. Larga esse computador. Pese suas prioridades na balança. Pense na eternidade. Pense na riqueza que Jesus Cristo tem reservada para você. Na sua presença, diz-nos a Bíblia, há delícias perpetuamente. Seus caminhos são caminhos de vida. Peça para Deus te encher dele. Peça. E quando você estiver cheio dele, será natural. Você vai estar na correria do dia a dia. Passou alguém pelo teu caminho, em angústia, em aflição, e sua agenda não será mais tão importante como será a vida daquele homem ou daquela mulher que Deus colocou no teu caminho. Você vai começar a exalar. Que perfume gostoso.
fragrância do Espírito Santo, o amor de Jesus. Sua casa vai ser transformada. Seus relacionamentos serão modificados. Sua igreja experimentará avivamento, porque primeiro você foi avivado. Peça e recebereis. Bata e a porta se abre. Busque e sereis encontrados. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai não vos dará o Espírito Santo.